Olá, paz do Senhor, que o Espírito Santo inunde você, inunde a sua vida neste momento. Que a presença do Pai esteja voltado sobre você, que em nome do Senhor Jesus, que o nosso Pai, o nosso Deus esteja com os olhos voltados para este propósito. Hoje é o segundo dia em busca do Espírito Santo. Segundo dia de quê? Segundo dia do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? É o Espírito Santo. É a busca, é o renovo, é a transformação. Não sei. Eu não sei o que você está buscando. De uma coisa eu tenho certeza. Se nós levarmos a sério, daqui 21 dias, ou então até antes, o Espírito Santo descerá sobre a sua vida. Hoje é o segundo dia. Você que quer fazer desde o início, volta lá um pouquinho nos vídeos aqui um pouquinho, que você vai encontrar o primeiro, que eu postei ontem. Tá próximo da meia-noite. É um horário muito bom para orar, porque é um horário que entra madrugada, né? É meia-noite. Esse horário, ele é um horário que envolve a prosperidade, que envolve o poder e o agir em cima da prosperidade. E eu creio que não tem como você ser uma pessoa próspera se você não tem a presença do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós ligamos prosperidade com dinheiro, e não é verdade. A gente sabe que ser próspero é bem diferente de ser rico, de ter dinheiro, de ter uma condições boas. Porque assim, a gente vê um monte de gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Não é feliz no casamento, não é feliz consigo mesmo. É relativo. O valor, o real, ele não é a prosperidade que nós buscamos, amém? E pensando nisso, pensando sobre isso, conversando com o Espírito Santo, eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai agir nesse propósito? Porque quando eu abri aqui ontem, o propósito do Espírito Santo, da busca pelo Espírito Santo, eu não estava pensando muito bem. Foi algo que Deus tocou ali no momento, não foi premeditado, não foi algo que eu escolhi, não. Só abre a câmera e deixa Deus falar. E aí foi o que ele pediu, né? Pediu o propósito, então eu tô aqui obedecendo. E o que eu posso fazer? Ensinar o que eu aprendi. Da maneira que eu aprendi, da maneira que eu vivi, é o que eu posso passar pra vocês. Então assim, antes da gente ler e fazer uma oração na Bíblia, é importante que você saiba que você precisa seguir alguns passos. Nós achamos que precisamos estar prontos pra ir pra igreja. Ai, quando eu tiver uma roupa eu vou. Ai, quando eu melhorar eu vou. Ai, quando meu amigo for comigo eu vou. Ai, quando der certo eu vou. Ah, não é ainda o tempo de Deus. Não. O tempo é a gente que faz, a gente teve o livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelo nosso tempo, nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, nós somos responsáveis por nossas ações, a partir do momento que você se tornou adulto. Se você é um adulto, se você não é uma criança que está assistindo esse vídeo aqui, então você sabe que você é um adulto. Então assim, você não precisa querer. Esse que é o problema. Às vezes a gente acha que a gente precisa querer alguma coisa. E não. Por que as pessoas buscam uma igreja, buscam ajuda, principalmente espiritual, quando tá precisando muito, quando não aguenta mais? Por que você acha que você busca o Espírito Santo quando você já não tem mais jeito? Simples. Porque você já não sabe mais o que fazer. Você foge com todos os seus recursos. Acabam todos os seus recursos. Você já não sabe mais o que fazer. Aí você busca ajuda espiritual. Por quê? Porque você crê que Deus existe. Você crê que o Espírito Santo existe. E isso é muito doido. Então assim, você não precisa querer para buscar o Espírito Santo. Eu digo por experiência própria. Você precisa entender que você precisa. A partir do momento que eu entendo que eu preciso de ajuda, independente da situação que eu esteja, mesmo que eu não esteja lá no fundo do poço, porque o fundo do poço pode ser diferente para cada um, né? Cada um pode achar de uma forma diferente o que significa um fundo do poço. Então assim, se você ouvir a minha história, você vai ver que vai falar assim, nossa, mas nem foi tão pesado assim, perto de outras histórias que a gente vive real, é verdade. Mas eu sofri ali, eu tava triste, eu tava angustiosa, eu tava angustiada. E eu sabia que eu precisava de ajuda. Ali pra mim, naquele momento, era o fundo do poço. Era meu fundo do poço. Então eu entendi que eu precisava de ajuda. Mesmo sem querer. Quando eu fui a primeira vez pra igreja, eu fui sem vontade nenhuma. Eu não queria. Mas eu sabia que eu precisava. Eu sabia que eu precisava de um recurso. E aí Deus foi encaixando pessoas. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Foi encaixando sonhos, foi encaixando propósitos, foi encaixando circunstâncias para que eu chegasse até lá. E mesmo sem querer, eu fui liberta de traumas, eu fui liberta de depressão, de ansiedade. Eu tomava remédio de depressão, eu tomava remédio pra não ter crise de ansiedade. Eu tomava remédio de pressão, eu tinha pressão alta, altíssima, eu não conseguia ficar dois dias, eu não conseguia esquecer. Assim, não podia esquecer de tomar o remédio, que eu já tava tomando remédio de depressão, e no dia seguinte eu já tinha que ir pro hospital, porque ia lá para as alturas e eu passava mal mesmo. Eu fui liberta. Mesmo quando eu cheguei na igreja, sem querer. Então assim, você precisa de ajuda.
Mas você não precisa esperar chegar lá no fundo do poço. Entende uma coisa? O Espírito Santo, ele é convidado. Ele é algo que foi dado. Ele é um presente dos céus. O véu se rasgou de cima para baixo e a presença do Espírito Santo se desceu, para que você tivesse autoridade para falar com o Pai. Então, o Espírito Santo, para que você venha entender a importância do Espírito Santo, ele é intercessor, ele intercede por você. Entenda, a Trindade é uma coisa só, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para ele estar comigo, eu preciso viver em santidade. O Espírito Santo, ele é um amigo fiel, consolador, ajudador. Ele consola, ele transforma, ele multiplica, ele abençoa. Mas principalmente, o Espírito Santo, ele é intercessor para que o Pai e o Filho estejam sobre você, que os olhos dele estejam sobre você. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, porque quem julga é o Pai. Mas o Espírito Santo, ele só habita em você quando você vive em santidade, quando você entende que o seu corpo é alma e espírito e carne. Quando eu mato a minha carne, eu aumento o nível do espírito para que a minha alma seja salva. Entende a importância? Então é impossível a gente não entrar nesse propósito sem que a gente não entenda o que o Espírito Santo é. Agora me veio na cabeça, eu ia falar sobre os dardos inflamáveis, sobre o escudo da fé. Mas eu não tenho como eu não falar para vocês sobre Atos. Ó, não marquei. É um propósito que a gente tá fazendo, porque realmente a gente quer o Espírito Santo livre. A gente quer que o Espírito Santo age sobre a nossa vida. Então, assim, não tem como a gente não falar sobre isso. Atos. Sim. Não tem, é impossível. Em Atos, foi lá em dia de Pentecostes, pra quem não conhece a história, o dia de Pentecostes, é engraçado que antigamente as festas elas duravam dias. E não se sabe ao certo qual foi o dia, porque não fala, né? Mas desceu, né? Aqui, Atos. Vamos achar aqui. Melhor a gente ler, né? Vai dar mais de 10 minutos. Não tem como fazer esse vídeo menos de 10 minutos. Eu vou postar só uma parte nas outras redes sociais e inteirinho lá no YouTube. Não tem como ser menor o vídeo. Não sei os próximos. Se a gente só fizesse uma oração, ia ficar muito vago. E não pode, né? O Espírito Santo, ele precisa de explicação, né? Ai, eu queria tanto tirar esse mas não consigo. Ó, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O tema é Ascensão de Jesus. Esse dia aqui era um dia de festa, era uma festa que estavam tinham muitas pessoas nessa festa, que era a festa de Pentecostes. E aí aqui a gente vai ler, ó, capítulo 2, logo o primeiro, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente num mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como aqui de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, o Espírito Santo é que concede essas línguas estranhas. Existem sim o dom do discernimento de línguas, que é conhecer, né? Eu não conheço ainda ninguém, não tenho certeza, mas eu acredito que eu ainda não conheço ninguém que consiga interpretar línguas. É lindo, eu inclusive gostaria de conhecer pessoas, eu já vi em vídeo. É até um dos professores do curso que eu tô fazendo de teologia. Enfim, e aqui nesse dia cumpriu, né, como de Pentecostes, olha aqui, estavam todos coordenadamente, ou seja, todos juntos no mesmo lugar, em um único propósito. Ou seja, tem que ter o propósito. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente. Veio como um vento veemente e impetuoso. A gente acha que é só uma ventaniazinha. Eu imagino que deve ter sido assim, tipo de um furacão, entendeu? E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Imagina só, né? Aquele negócio, aquele terremoto. Eu fico imaginando, gente, se a igreja já sobe, assim, no auge, assim, no auge, no pico, já é gostoso. Gente, não tem nada mais gostoso na vida do que sentir o sopro dele. Nossa, isso já aconteceu. Olha, me arrepia de falar, porque é surreal, sabe? Teve uma vez que eu tava orando na igreja, e eu tava orando, aí eu senti um vento. Quando eu senti o vento, o pastor lá na frente, o Rafa, ele pegou
Ele falou assim, acaba de passar um vento aqui, o anjo está batendo com as asas. E eu fiquei, meu Deus, é real, é real, é real. Porque é incrível, é gostoso, é surreal, o Espírito Santo dele é surreal. E essas experiências a gente só tem quando a gente acredita. Não tem como viver se você não acreditar. Então, hoje, olha o tanto de coisa que você aprendeu aqui hoje. Acredite em milagres, passe a orar por milagres, passe a orar pelo Espírito Santo, passe a orar em propósitos, passe a orar e crer, tenha vontade, tenha desejos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não creio, eu não acredito, eu sou cética, eu sei porque eu também era. Então assim, eu sou cética, mas deixa eu ver, deixa eu sentir. Gente, tem tanta experiência que a gente ouve por aí, que eu fico assim, cara, por que isso não acontece comigo? Real, por que isso não acontece comigo? Mas eu não vou diminuir as experiências que eu já tenho. Então passe a crer, acreditar, igual aconteceu aqui em Atos. A festa era grande. Se a gente continuar lendo a palavra, a gente vai ver que é quem estava dentro do tabernáculo, que estava dentro da casa que recebeu. Creio eu que quem estava lá fora tem que estar dentro da casa. Outra lição importantíssima que a gente recebe hoje. Tem que ter uma casa, tem que ter uma igreja. Você tem que estar coberto, tá? Tipo, não precisa de igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Meu corpo consigo buscar em casa. Amém, graças a Deus. Mas se você tiver uma casa, você vai receber a proteção. A proteção de alguém que vai orar por você de madrugada. A proteção de alguém que vai te amar, vai te dar um abraço em dias que você estiver triste. Ah, não consigo lidar com outras pessoas. Eu já fui em várias igrejas e só fui maltratado, só fui... Ai, olha, não deu certo. Dê uma chance, dê só uma chance. Dê uma chance pra você, dê uma chance pra Deus, dê uma chance pro Espírito Santo. Você só precisa de dar uma chance. Entendeu? Você não tem que querer, você não tem que estar bem, você não tem que ter uma roupa. Você só tem que pegar e ir, mesmo sem vontade. E você garante? Eu garanto. Porque se você chegar lá, tendo certeza de que você tá num lugar porque Deus te escolheu, não tem como dar errado. Porque comigo foi assim. Eu tenho autoridade pra dizer, com toda a certeza e convicção. Ah, Tati, você crê que você só pode falar quando você vive? Sim, amém, graças a Deus. Eu creio que quando você viveu uma situação, você consegue falar sim com muito mais autoridade. Mas o Senhor Jesus nunca pecou, o Senhor Jesus nunca errou, o Senhor Jesus nunca falhou, o Senhor Jesus nunca mentiu. Ele viveu aqui como nós por 33 anos e ele nunca cometeu um pecado. E mesmo assim, toda a autoridade vinha dele. Ou seja, quem dá a autoridade é o Pai. É o Filho e o Espírito Santo. Então sim, creio que mesmo sem você viver, você ainda tem a autoridade quando você está em Deus. O que eu estou dizendo aqui agora é que eu consigo ter a autoridade para receber o Espírito Santo quando eu sei que eu não preciso nem querer. Eu preciso ter vontade. Dê uma chance. E vai ser essa oração que você vai fazer. O tempo aqui é muito curto, é muito pouco o tempo que a gente tem. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Eu queria no máximo fazer 10 minutos, já tô batendo 20 a gravação. E se você tá aqui até agora, é porque você quer mesmo. Então se você quer mesmo, comece em uma igreja. Nos procure, nos mande uma mensagem. Meu nome é Tatiane, eu faço parte do Ministério Profético lá do Parque Portugal. Eu moro aqui no São Marcos. Pela glória e bondade e misericórdia do Senhor Jesus, tem um título. Mas pra mim isso não importa. Eu não ligo de ser chamada de missionário. Não me importo. Mas eu honro, porque quando eu fui salva, eu entendi que a minha vida inteira seria para glorificá-lo. Então, se eu sou salva, eu quero salvar. É esse o meu intuito nesse vídeo. É salvar almas que precisam, necessitam e queiram ele de fato, de verdade, de uma maneira simples. Amém? Então busque, faça uma oração. Seja sincero. Assim que eu desligar esse telefone aqui, eu vou fazer uma oração e vou ser sincera com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Aqui eu finalizo o segundo dia do propósito. Senhor Deus e Senhor Pai, dê forças, ânimo e vontade, meu Deus, para que essa pessoa venha ouvir o teu chamar, para que ela venha ouvir a tua voz, para que ela venha ter força, Senhor Jesus, para te buscar, porque ninguém vai a mim se não for por mim. Essa é uma palavra que o Senhor nos diz. Ninguém vai até o Senhor se não for pelo Senhor. Então que o teu Espírito convença essa pessoa e que ela venha ter forças o suficiente para orar a ti, Senhor Jesus. Tudo que aflige, tudo que te distancia, tudo que entristece. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz. Não finalize essa noite, esse dia, essa tarde. Não sei o horário que você vai estar assistindo. Não finalize o seu dia, ou inicie, se você estiver de manhã, sem conversar com ele. Ninguém vai por ele, senão por ele. E se você não conhece, você vai pedir. E se você já conhece, se você já é batizado, você vai pedir renovo. Porque até o final desse propósito, vai ter testemunho. Em nome do Senhor Jesus, pelo menos um testemunho a gente vai ter que ter. Amém?
Porque salvos, salvam. Libertos, libertos. Curados, curam. E a palavra de Deus, ela é única, ela é rica, ela é preciosa, amém? Glória a Deus, ficam todos com Deus. Deus te abençoe e vá falar com o Pai. Essa é a sua atividade, amém? Glória a Deus, um beijo, fica até a próxima. Terceiro dia amanhã, hein? Não esquece.